Cara, eu tava andando por Belém e, sinceramente, tem prédios muito altos, com fachadas muito bonitas, e isso me fez pensar, nossa, de fato o homem consegue construir coisas muito bonitas mesmo. E aí eu lembrei que, poxa, há séculos antes de Cristo, no antigo mundo, já existiam construções muito, mas muito bonitas mesmo. E acabou me vendo sobre as pirâmides, né? Que eram construções muito bonitas e muito grandes. Afinal de contas, quando você pensa em prédio, a primeira coisa que você pensa é o quê? Pirâmide, óbvio. Claro, a relação é óbvia entre elas, né? Então, como eu sou uma pessoa curiosa e você sabe disso, eu resolvi pesquisar um pouco sobre o assunto. Vem comigo, vamos descobrir mais sobre as pirâmides? Foi Imhotep quem idealizou o primeiro modelo do que viria a ser uma pirâmide, a pirâmide de degraus. Ou seja, ele empilhou basicamente 5 ou 6 mástabas umas sobre as outras e acabou criando essa pirâmide a pedido do faraó Djoser, mais ou menos ali pelo século 27 a.C. Os feitos de Imhotep... Cara, por que eu quero deixar mais americanizado o nome dele? Por quê? Imhotep. É só ler como está escrito, Iago. Imhotep. Os feitos de Imhotep, criando essa pirâmide de 60 metros, fez com que ele ficasse conhecido ali entre os egípcios, e os próximos que viriam acabaram deificando a sua figura. Antes de chegarmos lá nas pirâmides de Gizé, que são as mais famosas, a gente tem que lembrar que no Egito existem outras pirâmides que também são muito grandes e muito conhecidas por lá, só que a gente não sabe muito sobre elas. Uma dessas seria a pirâmide curvada. Alguns arqueólogos afirmam que talvez pelas pressas de se criar a pirâmide acabou que ela adquiriu esse formato um pouco peculiar. Outra pirâmide seria a pirâmide de Sarruré, que foi a primeira a ser construída na necrópole de Abu Simbel. É claro que a gente não pode esquecer da pirâmide vermelha, que é atualmente a terceira maior pirâmide egípcia, tem cerca de 104 metros de altura e foi a primeira a ser construída na necrópole de Dachau. Agora vamos falar das 3 estrelinhas entre as pirâmides, as mais conhecidas, as 3 pirâmides de Gizé. A primeira entre elas, que foi a primeira a ser construída, também é chamada de Grande Pirâmide, ou... Que saco! A primeira é conhecida como Grande Pirâmide, ou Pirâmide de Quéops. Ela tem cerca de 146 metros de altura por 230 metros de base. Tem ali... Não foi. A primeira é conhecida como Grande Pirâmide, ou Pirâmide de Quéops. Ela foi construída pelo faraó Quéops e foi a primeira a ser construída na necrópole de Gizé. Ela tem basicamente 146 metros de altura, ali por 230 metros de base aproximadamente. Foi construída por volta do ano 2560 a.C. É antiga pra caramba! E aliás, é a única das 7 maravilhas do Antigo Mundo que ainda estão de pé. A segunda pirâmide é a Pirâmide de Khafre, que é filho do faraó Quéops. Em honra ao nome do pai dele, ele acabou fazendo a pirâmide ali alguns metros menor, Ela tem uma altura de 143 metros de altura por 215 de base. Foi a segunda pirâmide a ser construída na necrópole de Gizé e é atualmente a segunda maior pirâmide egípcia. Ela foi construída ali durante o período do reinado do faraó Khafre. É tanto Khafre e Quéops, você vai repetindo tantas vezes que você vai esquecendo dos nomes. E até hoje mantém o seu revestimento de calcário no vértice da sua pirâmide. A terceira pirâmide na necrópole de Gizé é uma menorzinha, que é a pirâmide de Mykerinos, que é neta de Quéops, por sua vez filho de Khafre. Como seu reinado foi muito curto, alguns egiptólogos supõem que talvez a sua altura seja devido às pressas que acabou tendo que ser terminada. Então ela só tem 66 metros de altura por uma base de 108 metros mais ou menos. Mas isso não significa que ela deixa de ser bonita, porque além de ser muito bem construída, é muito grande, 66 metros não é pouca coisa. Para termos uma noção melhor de tamanho, acompanha comigo. A maior pirâmide do Egito ela tem uma base com cerca de 6 campos de futebol juntos, e a sua altura mede mais ou menos um prédio de 49 andares. E agora eu que te pergunto, qual é mesmo o nome da maior pirâmide do Egito? E qual a altura da terceira maior pirâmide? Mande as respostas através das nossas redes sociais, a gente está sempre conectado no Twitter, Facebook, Instagram e o WhatsApp.
É isso aí, galera, esse foi o programa de hoje. Nós viajamos através do universo das pirâmides do Egito. Então, não perca na próxima semana muito mais curiosidades. Para mais vídeos como esse e muitos outros, acesse o nosso canal no YouTube. Até mais!